Ó, vamos voltar para a gente discutir o vídeo. Acabei nesse exato momento de ver o vídeo. Oi? Finalizei o vídeo agora, nesse exato momento. Sincronizamos. Bom, a Luciana Dadalto, que é essa advogada aí, especialista em saúde, ela é uma referência tanto em relação à bioética, quanto em relação ao direito à saúde. Tem vários livros escritos, é uma advogada que fez doutorado na Faculdade de Medicina, então ela entende muito de saúde, como vocês puderam perceber. De uma maneira geral, eu acho que esse vídeo mostra para a gente que mesmo a medicina, que já vinha aí pleiteando essa telemedicina, essa teleconsulta, as coisas ainda não estão bem definidas. Ainda tem muita coisa aí que eles questionaram, eles têm muitas dúvidas aí, em relação a mesmo, eles perguntam, e a gravação? Quanto à gravação, da teleconsulta, e aí é interessante, que tem uma discussão lá, onde a gente vê que não necessariamente você precisa gravar. E para gravar, você tem que ter um termo de consentimento do paciente. Eu, particularmente, não vejo também por que gravar. E eu acho que aí, mesmo tendo todos esses cuidados que a gente tem que ter, eu acho muito delicado você manter o registro de uma consulta de um paciente. Vamos pensar aí que um ponto extremamente sensível em relação à teleconsulta é quanto ao sigilo, É o sigilo da informação. Então, principalmente para nós, na área de odontologia, eu não vejo muito sentido na gravação da teleconsulta. Eu acho que não tem muita necessidade. Ela cita no vídeo a questão de dermatologia, que pode querer gravar para mostrar uma lesão, para pedir uma segunda opinião, que seria uma teleinterconsulta, mas no nosso caso, eu acho que um registro fotográfico, uma coisa que seja menor, eu acho que é mais tranquilo, que não tem um registro de voz, enfim. Então, eu acho que isso é um aspecto. E daí deriva um segundo ponto que ela fala logo no início do vídeo, que é a questão dos prontuários eletrônicos, e do meio que você utiliza para fazer a teleconsulta. Então, ela coloca isso muito claramente. Então, ela fala que esses aplicativos, tipo WhatsApp, Telegram, que ela não considera adequado. O ideal é que tenha um sistema, que você tenha criptografia, certificação digital, que tenha uma segurança maior. O grande ponto aí é a questão do sigilo da informação, de você, por algum motivo, ter as informações do paciente vazadas. Então, isso é uma coisa que a gente precisa ter muita segurança. Ela coloca também, e uma das perguntas foi em relação ao custo, e ela fala um pouco, inclusive, da questão das operadoras, de plano de saúde aí. É tudo muito incipiente, A Unimed, eu tentei fazer uma teleconsulta esses dias, eles estão ainda no processo, nas fases iniciais, as pessoas, está uma coisa muito assim, devagar. Eles ainda não, o que eu senti é que os médicos, de uma maneira geral,
também não estavam aptos, né, ainda e seguros em fazer as teleconsultas. E tem também a questão da própria operadora ter que qualificar e capacitar os médicos, né? Tem que ter um aplicativo, né, que seja seguro, ou um aplicativo, ou um programa que seja seguro, e os médicos precisam ser treinados, né, para usar essa ferramenta. O mesmo vale para a odontologia, né? A odontologia ainda está mais atrás nisso aí, né? A questão do custo, né? De não cobrar um preço abusivo, né? Lembrar que muitas das pessoas que vão consultar já são pacientes, então ela deixa isso muito claro, né? Você cobrar um valor muito além daquilo que você cobraria no seu consultório não é eticamente, né, correto, né? Principalmente considerando que é um momento que a gente está vivendo uma situação em que as pessoas perderam o emprego, perderam parte da renda, tiveram uma redução na renda, né? Então, não é o momento de você cobrar valores, né, exacerbados, né? Você tem que manter uma lógica aí, e eu acho que é um momento que, inclusive, ele demanda, eu acho, não sei se falei, foi com vocês, mas eu acho que a palavra do momento é solidariedade, né? Agora e pós-pandemia. Vamos viver um momento aí difícil, né, também do ponto de vista econômico, né? O impacto dessa pandemia, né, da Covid, ele vai ser sentido em várias áreas, inclusive na área econômica, né? É muita gente que perdeu o emprego, né? A gente já começa a ver aí, né, casos de pessoas que ficaram desempregadas, às vezes a família toda ficou desempregada, né? Então, vamos viver uma fase também difícil, uma fase econômica difícil, né? Na Europa, a gente está vendo isso, Estados Unidos, a gente viu que está lá com 30 milhões de desempregados, né? Quer dizer, a maior economia do mundo, ela está em crise, né? Imagina a nossa, que já estava aí meio combalida, né? Então, né, como eu falei na primeira parte da aula, são muitas questões ainda a serem discutidas, né? Um ponto que ela fala aí, que chama atenção também, que é quando ela cita, né, que todos os profissionais da saúde podem fazer teleconsulta, né? Mas ela, ao mesmo tempo, ela fala que os conselhos já regulamentaram, o que ainda não aconteceu no nosso conselho. A gente não teve isso ainda. Então, é preciso que o Conselho Regional, né, o Conselho Federal de Odontologia, melhor falando, ele agilize esse processo, né, de regulamentação da teleconsulta em odontologia, né, porque a gente viu um pouco lá, pelas experiências lá das universidades, né, tanto na área de saúde, de odontologia legal, como na área de estomatologia, e se aplica a outras áreas também, né, as possibilidades de fazer essa teleconsulta e as ferramentas. Quer dizer, a gente pode ter dois tipos de teleodontologia, dois nichos da teleodontologia, a teleassistência, né, e também a teleeducação. Então, na teleassistência, a gente tem algumas possibilidades de atuação aí, né? Um outro aspecto também que ela coloca lá é que a primeira consulta, né, não pode ser feita por meio de teleconsulta, teria que ser presencial. Isso também é um ponto, né, importante para a gente considerar, né? Então, na odontologia,
ter que ser criados esses critérios, vão ter que ser pensadas todas essas questões, todas não, né? Muitas das questões que estão colocadas, que foram colocadas para a medicina. É preciso que o Conselho Federal se prontifique logo a regulamentar. Então, esse projeto de lei que eu mostrei para vocês, que já está na Câmara dos Deputados, lá em Brasília, né? Ele vai, de uma certa maneira, fazer com que o Conselho Federal de Odontologia crie essa regulamentação, para que a gente possa fazer isso de forma segura, né? Respaldados aí por uma regulamentação do Conselho Federal de Odontologia. Tá? Vocês querem perguntar alguma coisa? Ficaram com alguma dúvida? Tem alguma sugestão, uma crítica? Enfim, quero ouvir vocês. Para mim foi tranquilo. Bastante tranquilo, nossa. Entender, né? Apesar que, igual ela falou, né, que tudo pode mudar da noite para o dia, né? Sim. Então, assim, tem que a gente estar sempre acompanhando e buscando fontes confiáveis também. Exatamente, buscar fontes confiáveis, né, gente? Por favor, fake news. Eu, assim, eu estava conversando com um primo meu que é delegado, eu acho que, assim, devia ser eu acho um crime uma pessoa que fica criando notícia falsa e lançando na internet. Eu acho que isso tinha que ser penalizado, sabe? Então, buscar as informações confiáveis, né? Para a gente ter segurança aí em realizar essa teleconsulta, né? Que é muito importante nesse momento. Eu já dividi os grupos, né, Laís? Passei para a Aline, eu creio que ela te passou. A gente já estabeleceu que é para fazer uma apresentação, que a Lília já me perguntou isso também, né? Não pode ser muitos slides, tá, gente? Pequena, né? E na próxima aula, a gente inicia, então, com o seminário, seguindo a ordem dos capítulos lá do Código de Ética. Professor, é só uma Sim. dúvida em relação a esse trabalho. Então, nós vamos expor e apresentar o Código de Ética, né? E com algumas breves, como se diz, comentários, Discussão, né? vocês fazem uma apresentação, né, com aquilo que vocês entenderam, que vocês acharam mais importante, e aí a gente vai discutindo as nossas dúvidas. Ah, tá. Ok? Então, não precisa de ter o artigo na íntegra, então, não, né? Não. A apresentação uma apresentação, ela é como um sumário, um guia mesmo para você se orientar naquilo que você vai falar. Entendeu, Amanda? Então, você vai pegar os pontos que você achou principais, né? Você pode fazer os seus comentários, você vai falar o que está naquele capítulo, né? Faz os seus comentários, e aí a cada grupo a gente vai discutindo e tirando as dúvidas. Ok. Tá, Júlia. Obrigada. Mais alguma dúvida, gente? Não dúvida, professor, mas de certa forma, essas teleconsultas, elas já existiam assim antes da pandemia, né? Porque, por exemplo, com o WhatsApp, com, né, a internet, acredito que você também já deve ter atendido paciente. Igual a pediatra dos meus filhos. Ela sempre, fora das consultas, acontece qualquer coisa, ela sempre me dá um atendimento pelo WhatsApp, ou pede para mandar foto, chamada de vídeo, mas eu tenho um pouco de receio quanto a isso, assim, em questão de uma consulta mesmo, né? Porque eu acho que tanto o dentista quanto o médico é uma coisa de toque, é uma coisa muito pessoal, né? Eu não sei se isso daria muito certo, não. Eu acho que coisas básicas, sim, né? Igual, ai, tá com uma... um exemplo de uma criança, ele tá com febre, ou ele caiu, aí você manda a foto do machucado, não, tem que ir para o hospital, algumas coisas assim. Mas a consulta mesmo, eu tenho medo, assim, hoje em dia a medicina tá muito complicada e, não
não sei. Eu não sei se eu teria confiança em fazer uma consulta mesmo. Por isso, Lilian, é que existem alguns critérios. Então, você viu, por exemplo, inclusive no vídeo ela fala isso, que não pode ser a primeira consulta, né? Não é a primeira. Isso é muito importante. A primeira consulta não existe, assim, seria muito complicado, né? Agora, eu acho que para o dentista é mais difícil, porque não sei como que seria uma consulta com o dentista pelo telefone. Eu acho bem complicado, assim. É viável, sim. Lógico que tem o bom senso, né? A primeira coisa que eu acho que é importante é essa questão da primeira consulta, né, ser presencial. Eu acho que isso é um ponto importante, sim, né? Agora, essa questão do uso, né, de imagens, eu acho que ela viabiliza muita coisa, sim, né? Mas também aí vai entrar o julgamento clínico do profissional, né? Então, o profissional também tem que ter o bom senso de saber o que ele consegue resolver remotamente e o que demanda uma consulta física, né, presencial. O paciente tem que estar presente, entendeu? Então, agora, né, e aí a gente tem que é uma coisa que vai ficar, né, e mais uma coisa que a gente tem que entender é o contexto. Então, agora, no contexto, eu acho que é totalmente aplicável. Lógico que, saindo dessa situação, eu acho que aí os critérios vão ter que ser mais rigorosos, sabe? Em quando usar, como usar, né? E tem uma outra coisa também, que eu acho que uma área que vai dar um grande salto, né, pós-pandemia, é a área de informática, e aí a gente pode ter, né, câmeras fotográficas com uma maior resolutividade, entendeu? Para acompanhar, né, tudo isso, todas essas necessidades, né? Ontem, no seminário que eu fiz da Associação Brasileira de Ensino Odontológico, eu estava vendo lá um equipamento de faculdade de odontologia da Europa, que os alunos fazem os procedimentos operatórios de dentística que vocês fazem em pacientes, foi até uma pergunta que uma professora da PUC aqui de Minas levantou, né? Eles são feitos todos virtualmente, não são feitos em paciente. Tá? Então, você faz o preparo cavitário lá, a caneta ela fica acoplada, né, no dispositivo eletrônico e você entra e faz virtualmente o preparo de cavidade. Entendeu? Então, a tecnologia ela vai avançar e vai acompanhar muita coisa. Na assistência e no ensino. Futuramente, né, eu acredito que a gente vai ter cada dispositivos capazes de fazer, por exemplo, uma caneta ou uma ponteira, né, que você possa acoplar no celular, por exemplo, e escanear a superfície dentária e mandar para o seu dentista. Isso vai aumentar a sensibilidade do diagnóstico, por exemplo, né? Com uma resolutividade boa, tá? Que você consiga dar um zoom, né, nessa imagem e identificar com clareza a presença de mancha branca. Entendeu? Então, a gente tem que considerar a evolução tecnológica também, né? Que vai acontecer, né?
Ontem eu fiquei impressionado com esse equipamento que eles usam lá, que é tudo digital. Então, ao invés de você fazer a prática clínica com o paciente lá, você faz virtualmente. Entendeu? Então, essas coisas, né, vão demandar também uma evolução da tecnologia. Então, de acordo com o que ela apresentou lá, não necessariamente teria que ter clínica com o paciente. Teria que ter esse equipamento, que é um simulador. Não é a realidade ainda, né? Porque o custo disso é alto, né? Mas já existe isso. Já existe esse equipamento, essa tecnologia. E eu acredito que tecnologias para exame mais sensíveis, se ainda não estão disponíveis, daqui a pouco vão estar, sabe? Então, são muitos avanços. Vem muita coisa aí pela frente, gente. A gente vai passar por uma fase de grandes mudanças. E eu não tenho dúvida que tudo relacionado à informática, né, vai crescer ainda mais. Essa questão da primeira consulta também, Marco, a gente tem que ter em consideração que o dentista vai continuar acompanhando os seus pacientes, então é um acompanhamento, ele já conhece aquele paciente. Sim. Então fica um pouco mais fácil o acompanhamento. Seria difícil em questão da primeira consulta. E Mas mesmo, acompanhar os pacientes é mais tranquilo. e mesmo o monitoramento de tratamentos, né, Ângela? Isso. Que aí você vai estar monitorando, quer dizer, você fez o tratamento, mas você está acompanhando, por exemplo, na ortodontia. Sim. Né? Você vai estar acompanhando. E aí, qualquer coisa, você vai falar com o paciente. Não, preciso que você venha, esteja aqui, porque eu preciso fazer tal intervenção. Entendi. Então, é muita novidade, muita novidade. Nesse momento, ninguém tem certeza. É como falou no vídeo, né? Não tem resposta completa para nada, porque a mesma coisa que você falou hoje, a gente discutiu em sala de aula, à noite pode sair outra resolução, ser outra coisa diferente. Exatamente, as coisas estão mudando, já estavam mudando rápido, mas agora é assim, igual você falou, muda-se em horas, não são dias, mas são horas, as coisas podem mudar. É uma situação que a gente não viveu ainda. Estamos nos acostumando, estamos nos adequando. É a necessidade também de mudar, né? Oi? Quem falou agora? Igual você falou, professor Stephanie, você falou assim que antes já havia mudanças, né? Já estavam mudando, agora com muito mais, a velocidade maior, né? É um Bem, negócio, a necessidade da mudança, né? Está fazendo presente agora, principalmente agora. É interessante, né, que eles falam que os momentos de crise, né, são os momentos de crescimento. A ciência, nesse momento, ela é impressionante. Eu faço revisão de artigos para publicação, né, tinha todo o processo, né, o artigo fica lá, é revisado, tal, para depois ser publicado. Agora as revistas estão publicando os artigos ainda no prelo. Eu já recebi, né, vários pedidos para fazer revisão de artigo. Então, a ciência agora também vai ter um crescimento muito grande num período curto de tempo. Porque isso aconteceu depois da Segunda Guerra Mundial. E a gente está vivendo uma situação praticamente de guerra, né? Praticamente de guerra. Então, nesses períodos, a ciência costuma avançar muito, né? Embora hajam aí os negacionistas, né, que acham que, enfim, né?
Mas a gente vai ter muitos avanços agora, com certeza. Gente, esse equipamento que simula o atendimento odontológico é impressionante. Então, o aluno fica lá com a caneta, tá? E aí ele coloca, né, aquele óculos, ele tem o dente ali em 3D, e ele vai lá com a caneta simulando o preparo. Ele faz o preparo mesmo, tá? Com a caneta lá e tal. E aí, gente, só o que tempo virtualmente. de presa, ele vai englobar o tempo de trabalho e o tempo de mistura. Ou seja, né, o tempo de presa vai ser aquele processo que começa do início da manipulação, porque o material ele já começa a sofrer A reação mudanças químicas, né? A partir do momento que você começa a manipulá-lo. Então, o tempo de presa ele vai começar desde o início da manipulação até você conseguir remover o material da boca do paciente, né? Ou seja, até que ele tenha tomado ali presa. Tomado presa, chama presa mesmo, que ele consiga endurecer, né? Professor, mas voltando um pouco no assunto que a gente estava falando, que a Lilian abordou, eu entendo até que talvez a Lilian tenha um receio, e eu acho que a maioria da população em si tem um receio também de fazer a teleconsulta, porque é uma novidade muito grande para a gente. Por mais que já existisse antes, não era um costume, e agora, por um tempo, vai ter que ser um costume, né? Assim, para a segurança da população vai ter que ser um costume. Então, tudo que é muito novo, eu acho que assusta. E aí dá um receio, né? Mas aí também vai entrar muito, Laís, o julgamento clínico do profissional. É o que eu falei, por exemplo. Você vai fazer a teleconsulta, mas aí você vê que você está em dúvida. Né? Você acha que, enfim, você precisa ver o paciente, nada te impede, né? Porque a gente está em isolamento, né? Então, assim, a gente está evitando contato, mas nada impede que você fale com o paciente, demande que ele vá ao consultório também, né? Tomando todos os cuidados, claro, né? Com máscara, né? Enfim, então também é possível, também tem isso, né? Agora, a gente vai ter que acostumar mesmo, né? É uma novidade, é uma coisa nova, né? Eu estou fazendo teleconsulta, porque eu faço acompanhamento com um profissional e eu estou fazendo teleconsulta. Já fazia acompanhamento com ele, né? Tá normal. Tá funcionando bem. Então, não tenho nada. Aí, professor, quando precisa da intervenção, você marca com o paciente. É tipo assim, você vê lá, o paciente relatou alguma coisa para você, aí você, pelo WhatsApp, por exemplo, você vai lá e dá uma olhada, foto, tipo isso, igual a Lilian falou, porque eu também já fiz isso. Aí, depois, se precisa da intervenção, você marca o paciente. Realmente não vai ter jeito, vai ter que intervir e consultar presencialmente. E aí com todos os cuidados de biossegurança, né? Com todos os cuidados de biossegurança. Que a gente vai ter que... professor, eu acho que eu estou achando, então, meio velha, viu? Porque eu não... É minha opinião, eu acho que tudo muito novo é muito bem-vindo, a tecnologia é muito bem-vinda. Mas, como se trata assim, de saúde, é porque a gente vê muito erro médico, a gente vê que as pessoas, às vezes, que nem o número de cursos, né, assim, de odontologia, de medicina, cresceu muito. Então, eu acho, assim, que as pessoas, que muitas vezes as pessoas não têm aquele amor
todo com as pessoas. Então, eu acho que quando a gente se trata com pessoas, com vidas, eu acho assim, tem que ser uma coisa muito bem feita, muito bem pensada. Assim, os médicos que eu já tenho costume, tanto para os meus filhos e para minha família, ótimo, já tem aquele vínculo, a gente sabe tudo. Como você disse, né? Tudo é questão de costume, mas eu acho que eu ainda prefiro o pessoalmente, assim, com toda a segurança, né? Com o tempo também a gente vai acostumando com Vai as acostumar. novidades. Eu falo igual É, meu pai, por exemplo, ele é do tipo de pessoa que ele tem que ir no banco pagar na boca do caixa, porque para ele tá na cabeça dele, tipo assim, a internet não funciona, que vai dar alguma coisa errada, e ele sempre tinha que ir no caixa, e meu pai é idoso e é deficiente, aí a gente tinha que levar. Agora, pela necessidade, ele entendeu que tem que fazer os pagamentos pelo celular, agora ele aceitou, mas eu falo assim, tudo é com o tempo, né? Assim, é. pode ser que um dia eu acho que seja uma boa. Assim, hoje eu ficaria muito insegura pelo que eu já vivi, porque pessoalmente eu já fui em consulta assim, que o médico mal te examina e já te dispensa e tudo, então eu fico imaginando na qualidade, porque infelizmente a qualidade hoje caiu muito, tanto para dentista quanto para os médicos, né? Porque eles não têm uma qualidade. Eu acho que a qualidade caiu muito. E com essa novidade, eu espero assim, que não caia mais ainda, né? O atendimento, o cuidado com as pessoas. Mas eu acho que com a questão de tecnologia, mudanças, assim, não só tecnologia, mas também por causa de pandemia, né? São mudanças que, às vezes, a gente tem uma certa, como se diz, a gente fica com cautela e medo, né, digamos, né? E é uma coisa que é quase que inevitável no mundo que vivemos hoje, né? Um mundo tão tecnológico. Aí cabe a gente também saber filtrar e procurar também, como se diz, né, profissionais que sejam realmente assim, capacitados. E é bom, com um certo ponto, igual tem muita gente que não está gostando, e tem gente que está gostando, eu estou gostando das aulas remotas, eu estou achando bastante proveitoso, então, né, então para mim tá bacana. Então, assim, vai do ponto de vista da forma que a pessoa examina a situação, o profissional a qual ela recorre. Então, e assim, dessa forma, eu acho que ela pode até ter mais de recorrer a outros profissionais, ter uma busca, não sei lá, eu acho que, não sei, é meu ponto de vista. A gente não pode ser totalmente fechado a mudanças, né? Porque isso no mundo que a gente vive é constante, né, agora. Ainda mais nessa situação. Mas, assim, a gente, lógico, vê com cautela, mas também eu não vejo com maus olhos, para falar a verdade. Entendeu? E eu acho que tudo que é novo também, né, demora um tempo para a gente assimilar. Né? É igual, por exemplo, a Lília falou do pai dela lá com o aplicativo. Né? É assim mesmo. Né? No primeiro momento a gente tem mais dificuldade, às vezes erra, enfim, mas depois a gente acaba assimilando. Agora, o que eu acho que é muito importante é o bom senso e o julgamento clínico do profissional. É ele saber, eu posso, né? Pelo vídeo a gente viu que na medicina também as coisas não estão, né? Eles ainda têm muita dúvida, né? Então, eu acho que o julgamento clínico e o bom senso do profissional, para ele saber até onde ele pode ir, até quanto ele tem certeza em indicar determinada terapia, né, é fundamental. Eu acho que o primeiro aspecto é esse. Né? Então, era isso, gente. Tá? E depois, então, na próxima aula, a gente vai começar a trabalhar com o Código de Ética Odontológico. Esperamos que na próxima revisão do Código de Ética Odontológico, né, se vocês estão vendo, o último é de 2012, provavelmente ele já vai trazer alguma orientação em relação a essa questão da teleconsulta em odontologia. Eu creio nisso. Né? Ok? Ok. Então tá. Então, nos vemos quinta-feira. Até. Até quinta. Tchau, Obrigada. professor. Obrigada. Nada, tchau. Até, professor. Obrigada. Tchau.